Olá, meu nome é Fábio Mittelsteid, eu sou o Head da indústria de serviços financeiros na Microsoft para Brasil e América Latina. Isso é parte de uma estrutura global de indústria da Microsoft e também de toda uma mudança cultural da Microsoft, né? Onde passa a ter mais especialização nos negócios dos nossos clientes, né? Na indústria financeira, seja em banco, em seguros, em mercado de capitais, né? Entendendo as dores, as necessidades e traduzindo isso em inovação. Hoje, né, nós vamos falar especificamente de um tema que tem transformado todo o mercado de serviços financeiros, que é o Open Banking, né, que alguns chamam de Open Finance, porque, na verdade, ele tem uma aplicabilidade aí, de certa forma, para praticamente todas as indústrias, em termos de transformação digital, né, e o que é, na verdade, o Open Banking na visão da Microsoft, né? Ele é considerado a nova fronteira do banco digital inteligente, baseada em co-inovação aberta na nuvem, né? Nós vamos iniciar agora, tá, a nossa apresentação, onde vocês vão poder ver um pouco mais, né, dessa proposição de valor da Microsoft para o Open Banking, né? Assim como que tipo de inovação e de soluções de tecnologia nós estamos trazendo para que isso gere resultados, né, de negócios, né, para bancos, para seguradoras, para todas as instituições financeiras que fazem parte dessa indústria, né? E é fato, né, que o Open Banking ele não é uma ideia nova, tá? Ou simplesmente, ele não é também um produto, ele não é um sistema, na verdade, o Open Banking ele é uma jornada e ele é uma revolução de modelos de negócio, né, especialmente baseado em modelos da nuvem, né? Então, ele é muito amplo, né? Ele é apenas o início de um processo de transformação digital dos bancos, né? E, e ele foi, de certa forma, a evolução natural do que nós chamamos, tá, de abertura de mercado financeiro, com os desafiantes, né, que nós chamamos aí de fintechs, né? Em 2020, as fintechs no Brasil já somavam 771, né, segundo o Radar Fintech Lab, e no mundo 26 mil, né, segundo a Statista. Ao longo dos últimos anos, né, esse conjunto emergente de fintechs, eles começaram a plantar as primeiras sementes do Open Banking, né, fornecendo suítes de APIs, né, que outras empresas aproveitaram para construir produtos bancários e pagamentos. Surgia assim, né, o modelo que nós chamamos de Banking as a Service, ou banco como serviço, né, o que significa na prática, né? Significa que os bancos incumbentes, líderes de mercado e empresas de todas as verticais começaram a agrupar serviços dessas fintechs em suas plataformas, né? E quando esforços mais amplos que nós chamamos de desagregar ou reempacotar serviços financeiros em todo o ecossistema tecnológico de serviços financeiros e até em outras indústrias, né, como a varejista, né. A estratégia de Open Banking, né, ela abre o caminho para a criação do que nós também costumamos dizer de serviços personalizáveis, né, ou seja, de certa forma, com os dados do Open Banking, com os insights, eu consigo colaborar é, bancos, instituições de pagamentos, fintechs, e dar uma compreensão muito mais ampla e detalhada das contas, do comportamento financeiro desse consumidor, e encontrar maneiras, né, de que ele tenha uma vida financeira mais inteligente e saudável com toda essa aplicação da tecnologia. Para isso, né, na visão da Microsoft, nós utilizamos o que nós chamamos de cenários prioritários de indústria, né, que na verdade são cenários de negócios que eles tentam traduzir de uma forma extremamente simples o que são as necessidades, né? Tanto na visão dos bancos quanto na visão do consumidor bancário. Então, aqui nós temos alguns serviços, tá? Que nós costumamos trazer para esse contexto do Open Banking, que eles vão desde toda a parte de que o Open Banking precisa trazer, tá, uma experiência diferenciada do cliente, que ele precisa trazer uma experiência muito mais simples e fluida, tá? Numa visão omnicanal, que ele precisa também vir em paralelo, tá? A toda uma modernização
tá? De core banking, de pagamentos digitais, como nós vimos no próprio Pix. O Open Banking ele tem uma sinergia muito grande com o Pix, que na verdade é um pouco mais transacional, mas ele facilita muito a jornada transacional, né, de certa forma, conectando com o Open Banking, né? Ele também propicia, tá? Uma série de possibilidades, né? De ter, por exemplo, um aconselhamento financeiro mais baseado no comportamento e perfil e transações, né? Dando aconselhamentos personalizados para esse cliente, né? E, e como foi desenvolvida, né? Essas capacidades de Open Banking da Microsoft, né? Então, a Microsoft ela desenvolveu, tá? Primeiro, o que nós chamamos de recursos básicos, tá? Que são como a gente chama de building blocks, né, em inglês, né? Que seriam grandes blocos de construção do Open Banking, tá? Esses recursos básicos, eles visam atender muito mais os temas regulatórios, tá? Então, aqui nós estamos falando de, por exemplo, toda a parte de gestão de dados internos e externos, de modelos comuns de dados, de capacidades, como, por exemplo, toda a gestão de APIs, portal do desenvolvedor, mas tudo isso é para atender o regulatório do Banco Central. O que a Microsoft enriqueceu a visão nesse modelo foi o que nós chamamos de recursos avançados, que são, por exemplo, como é que eu utilizo os dados do Open Banking, né? Como, por exemplo, eu vou ter a capacidade de entender que um determinado cliente, né, ele tem uma conta num grande banco, mas ele também tem uma conta num banco digital, numa fintech, ele também tem um seguro contratado numa outra seguradora, e ele tem uma conta de investimento numa corretora. Então, eu vou conseguir enxergar também toda a capacidade financeira dele, o comprometimento financeiro, lógico, isso tudo dentro de uma regra de gestão de consentimento, né? Respeitando a lei geral de proteção de dados, né? Mas a partir dessas informações, desses insights, eu vou conseguir gerar o que nós chamamos de um analítico avançado que propicia jornadas hiperpersonalizadas, né? E temos aqui outros recursos também avançados, né, que nós vamos explorar um pouquinho mais na frente, que é principalmente tudo que nós chamamos de estratégia de monetização de dados, né? Então, eu preciso conseguir, na verdade, a partir das informações do Open Banking, desenvolver novos modelos de negócio. Um pouco mais para frente na apresentação, nós vamos dar alguns exemplos práticos sobre isso, e principalmente eu preciso criar novos modelos, né, no sentido de desenvolver um banco digital mais inteligente, desenvolver super apps, né? Usar o conceito de agregação de serviços, né? E também temos aqui o que a gente chama de capacidades complementares, que elas vão desde a parte de cibersegurança, de antifraude, de modelos, né, de gestão de permissão de informações, e até, por exemplo, modelos de scoring de crédito, né, para avaliar esse consumidor, né? E nós conectamos como a Microsoft todos esses módulos, né, os básicos, os avançados e os que a gente chama de fundação, né, e criamos uma espécie de um roadmap estratégico para um Open Banking, combinando, né, todos esses elementos, né, regulatórios e também os elementos que a Microsoft traz para enriquecer o modelo do Open Banking, né, em que sentido, né? Agregar visões complementares de negócio, né, de inovação tecnológica, seja no horizonte 1, 2 ou 3, né, que é um conceito muito mais de sofisticação da inovação versus criação de valor. Então, ele não está exatamente ligado na linha do tempo, mas sim qual é a minha capacidade de utilizar, né, as soluções ou ferramentas do Open Banking para gerar mais negócios, para conquistar mais clientes, para aumentar o nível de satisfação, para ter uma melhor experiência do cliente, né? Então, com essa visão, né, as instituições financeiras, né, elas não vão estar apenas atendendo as 4 primeiras fases do Open Banking no Brasil. Elas vão estar, sim, construindo uma estratégia de Open Banking altamente estratégica, competitiva, com diferenciações de capacidades, seja nos modelos de negócio, na experiência, alavancando inovação aberta e modelos de parceria com o ecossistema, né?
O primeiro ponto crucial, que é uma capacidade transversal em todas as fases do Open Banking, é a estratégia de dados. Tá? Na verdade, o Open Banking ele só é poderoso se nós transformarmos os dados. Né? Então, é o que chamamos de transformação baseado em dados e insights. Né? E a Microsoft complementa todas essas capacidades, né, com o que ela tem de mais inovador, né, em termos de tecnologias. Né? Então, aqui eu estou falando desde capacidades de biometria avançada para um onboarding digital, de como eu faço uma gestão inteligente de APIs do ecossistema, criando eventualmente um marketplace de APIs, de como eu utilizo, por exemplo, né, todos esses insights, né, que eu posso extrair em tempo real, né, no Open Banking, né, predizendo comportamentos, gerando ações, recomendações de produtos e serviços, né. Então, essa é uma capacidade que nós chamamos, né, de dados como serviço, né, que ela é fundamental, né, para como uma fonte de valor das interações, né, entre as instituições financeiras, né, com os clientes, né. Então, eu consigo determinar, né, um momento perfeito para interagir com esse cliente, oferecendo o produto mais adequado, baseado justamente no que a gente chama de ciclo de vida financeira do cliente, analisando, né, com inteligência artificial, né, todas essas informações desse cliente, né, no Open Banking em todos os canais, com todas as instituições financeiras, com as fintechs, né. Então, o Open Banking ele traz um momento de mercado muito rico, né, que é o momento certo, que nós chamamos, né, para rever a estratégia de dados, para aproveitar investimentos de médio e longo prazo, né, nesse tema de analítico, né, e também, né, nos temas de infraestrutura de dados e especialmente acelerar a jornada para a nuvem, né. Além, é claro, né, de uma oportunidade de eu trabalhar programas de talento, né, com skills-chave, né, como cientistas de dados, engenheiros de dados, né, especialistas em inteligência artificial. Então, assim, é por isso que ele é um momento que ele vai realmente trazer um crescimento muito grande, né? Para vocês entenderem um pouco melhor, tá? O que é essa transformação do Open Banking baseado em dados, tá? Aqui nós temos uma frase do nosso CEO global, que é o Satya Nadella, justamente falando sobre a necessidade de primeiro se trabalhar uma cultura de dados nas organizações, né? Então, isso é fundamental, né? Então, nós temos dados, né? Agora com o Open Banking vão ser capturados em diversos canais nossos, canais de terceiros, canais dos bancos, canais das fintechs, né? Então, como é que eu consigo, né, trabalhar alguns pontos críticos, né, que, por exemplo, toda a parte de segurança dessas informações, privacidade, como é que eu crio modelos de governança ou modelos, né, que a gente chama de centro de excelência, né, de dados e analytics, né, para transformar realmente um modelo robusto, né, e como é que eu trago uma visão única desse cliente, né? Então, para isso, qual é a abordagem da Microsoft, né? A Microsoft, ela tem uma abordagem que nós chamamos de Customer Insights, tá? Que ela permite orquestrar de forma transparente, tá? Qualquer fonte de dados do Open Banking, qualquer motor analítico, qualquer banco de dados, qualquer solução de CRM, né? Então, dentro desse modelo do Open Banking, trabalhando, né, com o modelo que nós chamamos de Customer Data Platform ou modelos comuns de dados, né? E também utilizando outras soluções inovadoras da Microsoft, como o Azure Synapse Analytics e Azure Databricks, eu consigo trazer segurança e escalabilidade e trabalhar com qualquer fonte de informações do Open Banking, né? Esse trabalho de fundação de dados, tá, do Open Banking, ele começa no Horizonte 1, né, com modelos comuns de dados, né, com repositórios de dados, planejamento de infra, com integrações, experimentações, e ele sustenta, na verdade, as ações que nós chamamos de Horizonte 2, como, por exemplo, Data Lakes, Centro de Inteligência Competitiva, gerenciamento de produtos e transações, e ele permite, assim, né, chegar ao terceiro passo, que é o Horizonte 3, né, que já tem iniciativas mais sofisticadas de Open Banking, né, como, por exemplo, jornadas hiperpersonalizadas, utilizando essa visão 360 do ciclo de vida financeiro do cliente, o que nós chamamos também, tá, de agregação de contas, de PFM, que seria uma gestão de finanças pessoais, tá, com inteligência artificiais, serviços que eu posso trazer num super app, e também os modelos de monetização de dados, né? Então,
ter a riqueza de dados do Open Banking nas mãos e não saber analisar esses dados é exatamente o que nós conseguimos evitar trazendo essa abordagem de orquestração de dados da Microsoft. Ou seja, eu consigo sim fazer toda uma transformação desses dados, eu consigo extrair os insights, eu consigo gerar negócios, consigo melhorar o relacionamento com o cliente, né? Então, eu consigo, de certa forma, dar vazão a todos esses modelos que são extremamente ricos, né? E principalmente, né, que é um tema extremamente importante aqui no Open Banking, né, a partir desses dados, né, além de melhorar aí profundamente a experiência, né, então, até para explicar um dos exemplos melhor, né, hoje nós temos temas que o Open Banking viabiliza, que é, por exemplo, o conceito do Super App e o conceito de PFM, né. O Super App, ele tem na sua raiz original, né, onde se materializou na China com o WeChat e Alipay, um conceito muito grande de multisserviço, né? Então, o que nós queremos, que na verdade podem ser serviços, inclusive, de toda cross-indústria, de todas as indústrias, né? Ou seja, ele faz uma agregação. Eu regulamentando, né, a abertura das APIs, né, e os modelos comuns de dados no mercado, então, de certa forma, eu vou estar viabilizando essa visão de agregação de contas correntes, de cartões, de seguros, né, permitindo aí sim fazer o PFM, né, que em inglês a gente chama de Personal Financial Management, que é essa gestão de finanças pessoais ou gestão, né, de finanças de pequenas e médias empresas ou até de grandes corporações, né, onde eu analiso esses dados financeiros, né, e eu transformo em recomendações personalizadas, tá? De como, por exemplo, rever hábitos de despesas, calibrar, né, categorias de despesas no meu dia a dia, renegociar dívidas, onde eu consigo, né, com esse uso da inteligência artificial, né, aprender a usar melhor meu dinheiro, aprendo a poupar e aprendo também a investir, né, o meu capital, né? Então, aí a gente entra, né, numa das grandes estratégias do Open Banking, que é o uso de APIs abertas, né? Então, a API aberta, ela é muito mais do que simplesmente um elemento tecnológico. É ela que vai propiciar, né, nós conectarmos, né, novos modelos de negócio, né? Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos, né? Então, eu posso, por exemplo, desenvolver uma série de serviços, né, que eu vou colocar num marketplace de APIs, e isso vai ser consumido, por exemplo, né, no mercado por empresas que estão abrindo seus bancos digitais, ou varejistas, ou mesmo outras fintechs, né. Eu posso ter um conceito aqui por exemplo, desenvolver parcerias, né, então, apenas de certa forma, são modelos de negócio que eles têm que ser um ganha-ganha, né? Então, uma instituição financeira, na verdade, nesses modelos de APIs abertas, né, ela só vai ganhar, ela só vai monetizar se ela entregar valor em troca. Então, maior inteligência de recomendações financeiras, personalização no ciclo de vida, né? Então, ela vai utilizar isso, né, para tornar mais inteligente o que a gente chama de micromomentos do consumidor bancário, né? Como, na verdade, se a gente unisse, tá, um modelo híbrido de máquina e humano, né? Onde eu uso inteligência artificial e analítico, mas, ao mesmo tempo, eu uso, né, o expertise, né, das pessoas que trabalham no setor financeiro, seja numa agência, um representante de venda ou modelos de venda digital, para trazer toda essa inteligência. Então, por exemplo, no setor de investimentos, tá? Os analistas financeiros, né, eles recebem insights de um robô advisor com inteligência artificial, né, para finanças pessoais, finanças de negócios, investimentos ou qualquer outra necessidade financeira. A seguir, eles interagem com o cliente para ajustar o portfólio de investimento, né, combinando informações analíticas, informações de mercado, usando também sua experiência profissional, o histórico do fundo, produto ou empresa com ações na bolsa, né? Esse modelo, ele pode ser transformado em um serviço via APIs abertas no Open Banking e também num aplicativo white label, né, para corretoras digitais, por exemplo, que vão oferecer produtos de corretoras tradicionais ou para criar modelos, por exemplo, de broker
multiplataforma de investimentos, né? A grande realidade é que o Open Banking, apesar de ele ter uma importância muito estratégica como tecnologia, de ser uma nova forma de prover serviços financeiros, ele só é sustentável se nós desenvolvermos esses modelos de negócio, né, com uma estratégia flexível e criativa para monetizar os dados, né? Então, por exemplo, se um banco líder de mercado, né, ele simplesmente atender o básico regulatório do Open Banking, ele pode até ficar mais exposto, tá, aos competidores, né, que usem melhor esses dados dos clientes com suas informações de vida financeira no ecossistema, né, para, por exemplo, gerar negócios, ou de fintechs que de forma ágil também utilizem, né, esses dados, né, para lançar rapidamente novos produtos, né, ou seja, concluindo, né, esses modelos de APIs abertas, né, para monetizar com o Open Banking é preciso inovar, né, não apenas melhorar de forma orgânica produtos pré-existentes, né? Então, para isso, a tecnologia precisa andar de mãos dadas com novas estratégias de negócio. Então, para que vocês possam entender de uma forma mais específica, tá? Eu vou dar alguns exemplos de casos de uso de APIs abertas, né, para Open Banking que a Microsoft desenvolveu. Então, nós temos aqui alguns casos de uso extremamente interessantes, baseados, né, de como eu, por exemplo, como é que eu utilizo essa riqueza, né, de informações da vida financeira do cliente, né, combinado à plataforma Microsoft, soluções de segurança, para poder enriquecer a identidade digital, né? Então, conforme esse cliente, inclusive, ele vai ter a tendência no Open Banking, né, em se conectar em mais apps, em mais canais, né, em comparar mais produtos e serviços, é fundamental que já no momento da autenticação, né, eu já utilize, né, todas essas informações do Open Banking e modelos de biometria avançada, né, aí eu estou falando de biometria facial com prova de vida, biometria de voz, né, combinada, né, todos esses elementos, para garantir que já no momento em que ele se conecta em um serviço do Open Banking não haja uma fraude, né? A mesma coisa na questão da automação do onboarding, então, com essa riqueza de informações, eu consigo também ter um onboarding facilitado, né? Então, por exemplo, tá, imagina que eu tenho uma situação de um serviço em que esse cliente, na verdade, ele é um correntista, né? E ele quer adquirir um novo produto do banco. Eu posso, por exemplo, eliminar a exigência de um documento, né, e simplesmente usar uma biometria facial, né? Então, eu tenho uma série de elementos onde eu posso trazer mais inteligência, automação para o que a gente chama de onboarding digital, para contratar novos produtos, inclusive se forem parceiros. Olha, eu estou autenticado numa organização que é parceira dessa fintech, né? Então, eu posso ter um modelo, né? É o que a gente chama de identidade digital distribuída, né? Que é uma nova tendência do mercado. E eu tenho aqui outros conceitos, que é, por exemplo, o conceito aqui de utilizar os dados do Open Banking para fazer, com inteligência artificial, análise, tá, do fluxo de caixa de pequenas e médias empresas. Então, eu posso aqui trazer modelos onde eu vou não só com esses modelos de IA, tá, ser assertivo em recomendar o quanto essa média empresa precisa captar de empréstimo com o banco, mas eu vou analisar todo o fluxo de caixa dela para que ela não quebre, para que ela continue saudável, para que ela ajuste as dívidas ou renegocie com fornecedores, né? E tem outras possibilidades bem interessantes, como, por exemplo, o próprio scoring de crédito, né? Então, se hoje, por exemplo, nos grandes birôs, né, no Brasil e no mundo, né, eu tenho alguns modelos de score de crédito, né, de risco de crédito, baseado em algumas informações que são mais demográficas e até no sentido de ser um bom pagador ou não, do histórico, né, de pagamentos, né, etc. Aqui eu vou ter a visão completa financeira desse cliente. Então, eu posso ter modelos muito mais dinâmicos de score de crédito, né? Então, eu não preciso trabalhar com critérios tão rígidos. Então, assim, tem uma possibilidade enorme aqui, tá, de modelos, né, que nós podemos usar no Open Banking, né, como o agregador multibancário, né, que seria
um conceito de eu ter uma única interface onde eu vou gerenciar todas as minhas contas, né? De certa forma, no Brasil, o Open Bank, o Guia Bolso já foi um pioneiro nisso, mas com o Open Banking, eu diria que essa possibilidade se abre para praticamente todas as instituições, né? Então, vai ser mais bem sucedido quem souber trabalhar melhor os dados, né? Eu queria aqui mostrar bem rapidamente, tá, um pouco de alguns cases da Microsoft, tá? Então, nós temos entregue cases aqui em todo o Brasil, América Latina, e temos cases também que já foram, mas vocês sabem que no Brasil a gente ainda está terminamos a fase 1 do Open Bank, estamos indo para a fase 2, quer dizer, vamos chegar na fase 4 mais ao final de 2021, né? Então, estamos em andamento na estratégia de Open Banking no Brasil, mas em outros países, né, como, por exemplo, em UK, né, nós já temos modelos completos de Open Banking que foram entregues pela Microsoft e também, por exemplo, na Ásia. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos que são mais interessantes, tá? Para vocês saberem, é o Anglo Gulf Trade Bank, que é um banco de investimento que ele nasceu do zero como uma plataforma digital na nuvem pública da Microsoft, o Microsoft Azure, e já com toda uma arquitetura de Open Banking, com APIs abertas e também com modelos de blockchain. Então, extremamente interessante, mas eu queria, na verdade, detalhar aqui um exemplo que é o mais recente, tá? Que é o case do Payme, tá? Do HSBC de Hong Kong, né? E o Payme, tá? Ele é um super app do HSBC em Hong Kong, ele é o challenger do WeChat Pay, Alipay na China. Esse projeto ele teve um papel fundamental da Microsoft, né? Então, e ele combina vários elementos que, na visão Microsoft, são os mais inovadores para banco digital e para modelos de neobank, tá? Ele tem toda uma arquitetura de Open Banking, ele já conecta serviços do ecossistema e de fintechs através de APIs abertas, ele tem também uma série de modelos de pagamentos digitais, então, com diferentes cenários de QR Code. Então, aqui no Brasil, a gente vai estar começando ainda a criar cenários de uso, né, do QR Code, né, especialmente agora com o Pix, abre um mundo de possibilidades, mas o Payme ele também traz uma arquitetura de super app, e ele conta, tá, com uma sólida estratégia de dados e insights do consumidor, tá, empoderando uma experiência digital unicanal. Ele é baseado em microserviços, containers, Kubernetes, quer dizer, o melhor em termos de tecnologia de gestão de dados da Microsoft. Ele traz um modelo de Big Data e analítico avançado. Ele traz o que nós chamamos de PFM, que é a gestão de finanças pessoais com inteligência artificial, né? Então, é uma plataforma extremamente robusta, né, o Payme, né, onde eu consigo, né, entender em tempo real e analisar em tempo real esse comportamento do consumidor com inteligência artificial, com aprendizado da máquina, e devolver essas recomendações para o cliente de forma ágil, né? Então, eu tenho aqui capacidades também, tá, para pequenas e médias empresas, que é o Payme for Business. Eu tenho o Payme for Developer, tá, que é toda a área de desenvolvimento, tá, de APIs com o ecossistema de parceiros, né? E eu tenho toda uma visão aqui de analítico para a centricidade do cliente, para fazer ofertas personalizadas, tá? E o outro exemplo que nós temos aqui é o do Moe, tá? Que é um app focado em millennials, tá? No crédito agrícola de Portugal, que ele trouxe basicamente elementos muito similares ao que nós falamos aqui no case do Payme, né? Então, com uma arquitetura escalável, né? Com toda essa inteligência, né? De gestão financeira do cliente, mas com um modelo extremamente simplificado de usabilidade, de experiência, né? Por ser um app mais focado no nativo digital, né? E isso tudo, né, alavancado por capacidades, né, de serviços inteligentes no Azure, né, na nuvem pública da Microsoft, né? Então, utilizando toda essa abordagem da Microsoft que nós abordamos aqui na nuvem, eu acabo tendo, tá, toda uma capacidade de expandir essa plataforma. Eu consigo ter o que nós chamamos de uma inteligência adaptável, ou seja, eu consigo trabalhar com múltiplas fontes de dados. Então, todo o legado
que o banco tiver, eu consigo rapidamente extrair esses insights e utilizar na jornada do cliente. Eu tenho toda uma questão de compliance, de conformidade, tá, com todas as regulamentações do Bacen, a nível de segurança, né, a nível de privacidade de dados também, né, e eu acabo trazendo também algumas forças complementares, né, por exemplo, através desse modelo de APIs abertas no Azure, né, eu alavanco todo o ecossistema de fintechs que são parceiros da Microsoft no final, né, e finalmente eu trabalho muito essa parte de segurança, tá, então, a parte de cybersecurity e de fraude, ela é um dos grandes desafios. Aqui eu estou falando tanto para os novos modelos do Open Banking, quanto para o Pix, quanto para desafios de moeda digital, que são modelos que o Banco Central está discutindo agora, tá? Tudo com utilização de inteligência artificial, trabalhando algoritmos que conseguem, por exemplo, identificar uma fraude em menos de um segundo, em milissegundos, tá? E aqui, só para vocês entenderem também, a sinergia do Open Banking está com um grande lançamento da Microsoft, até que é a nuvem da Microsoft para serviços financeiros. Então, isso foi um lançamento mundial. Na verdade, a Microsoft lançou nuvens de indústria para várias indústrias, né, além de serviços financeiros para saúde, para manufatura, né, para varejo, né, e qual é o conceito chave aqui para vocês entenderem, né? Então, é um modelo de software as a service, de SaaS, onde eu trago especialização de serviços conectados nessa nuvem, né, para acelerar, né, todo o modelo que nós chamamos aí de co-inovação. Então, não é o conceito de eu trazer um produto pronto ou um produto de prateleira, né? É o conceito de eu acelerar esse ciclo de inovação. Então, por exemplo, nós temos soluções aqui de vendas remotas de serviço, né? Então, no momento aqui da pandemia, né, onde eu estou fechando agências, eu tenho uma restrição até física, né? Todos esses modelos mais digitais, tá? Seja do relacionamento do gerente com o seu cliente, seja, por exemplo, do atendimento num contact center. Então, a Microsoft desenvolveu soluções que estão nessa nuvem, né, para facilitar. Eu tenho modelos aqui, por exemplo, de gestão de empréstimos, tá, digitais, onde eu posso trabalhar jornadas de onboarding digital para empréstimo pessoal, empréstimo consignado, para financiamento de veículos, para financiamento imobiliário, né? E tem toda uma parte aqui de risco, de modelos de anti-lavagem de dinheiro, de modernização de sistemas bancários, né? Então, para vocês entenderem de uma forma mais simples, tá? Ele é um modelo onde eu consigo, nessa nuvem de serviços financeiros da Microsoft, conectar o melhor da plataforma Microsoft, 100% nos dados, né, que ele é assim como no Open Banking aqui, ele também é o centro da estratégia. Eu conecto o melhor, né, das nuvens da Microsoft, da plataforma Microsoft, né, com as melhores soluções do ecossistema de inovação de parceiros. Então, é um modelo modular, é como se a gente estivesse montando um Lego e adaptando ao negócio, né, das instituições financeiras, né, para atender melhor o cliente de uma forma mais inovadora. E para vocês entenderem aqui os exemplos, né? Então, é como se fossem templates. Então, eu tenho, por exemplo, templates já construídos, tá, em toda a plataforma Microsoft de Teams, Office, etc., para ter uma visão 360 do cliente, para ter jornadas, tá, de atendimento remoto, seja para venda, seja para serviço. Eu tenho toda uma esteira digital, por exemplo, para fazer simulações de contratação, tá, de financiamento imobiliário. Eu tenho modelos de engajamento, né? Então, eu tenho uma série de soluções aqui que elas como se, na verdade, elas já viessem minimamente aqui 70%, 80% prontas. Então, é lógico, eu tenho uma adaptação aqui, que é partir desses templates, fazer uma transformação de dados, adaptar aos processos de negócio do banco, a jornada de experiência do cliente desejada, né, adequar a alguns temas regulatórios, né, minimamente, do Banco Central, mas eu saio de uma aceleração muito grande, né? Então, é um modelo onde a Microsoft, os clientes da Microsoft, os parceiros, né, todo o ecossistema, eles colaboram e co-inovam
dentro desses modelos, e esses são alguns exemplos de serviços, mas nós vamos ter várias ondas aí, né? Aqui tem um exemplo prático, tá, para vocês entenderem exatamente de como eu acelero uma jornada de empréstimo digital nessa nuvem Microsoft para serviços financeiros. Vocês podem ver aqui é a tela do Microsoft Teams, né? Então ele tem uma régua de processo aqui em cima, né, onde eu vou fazendo todas as interações com esse cliente na plataforma do Teams, eu faço a videoconferência, eu capturo os documentos, analiso esses documentos com inteligência artificial e serviços cognitivos, crio todo um workflow de aprovações, etc. Então, assim, realmente é um mundo muito ágil, né, então totalmente conectado com o conceito de serviços via APIs, né, e serviços na nuvem do Open Banking, e eu posso aqui incorporar serviços de parceiros também, seja para assinatura digital, né, serviços de OCR, ICR, aprendizado da máquina, etc. Né? Então, só um breve comentário, né, antes de encerrarmos aqui, vocês podem ter notado, né, que existem vários elementos nessa simulação, digamos assim, de um processo de onboarding de financiamento imobiliário, onde com essa visão 360 do cliente, né, eu consigo enxergar o momento de vida, né, desse cliente, né, dentro de um critério de segmentação de ciclo de vida financeiro, o perfil, eu consigo também com inteligência artificial e analítico, tá, entender toda o potencial de renda, né, e de comprometimento de renda para poder aprovar esse crédito, né, e eu consigo também gerenciar todo o ciclo de comunicações, né, interações omnicanal desse cliente, né, para poder já oferecer aí soluções mais aderentes às suas necessidades financeiras, né. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, né, de poder hoje estar aqui com vocês, né, o Open Banking realmente será, não só ao longo de 2021, mas ao longo dos próximos anos, né, o grande motor, né, de inovação, né, não só no setor bancário, nós temos o Open Insurance vindo aí também, né, através da SUSEP, então o Banco Central e SUSEP e outros órgãos estão trabalhando de uma forma colaborativa, né, e a Microsoft, ela tem um papel muito importante, né, de justamente ser, né, o advisor estratégico, parceiro estratégico, né, da, da, dos grandes bancos, das grandes seguradoras, das grandes cooperativas de crédito do mercado, para que elas possam extrair, né, o melhor, né, da inovação para gerar negócios, para monetizar, para gerar uma melhor experiência do cliente, né, e principalmente ter uma estratégia de transformação digital, né, que ela caminhe totalmente alinhada com os objetivos de crescimento do negócio, né. Então, muito obrigado e até a próxima.